Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o 9º episódio da segunda temporada de Silo, a série do Apple TV Plus que está sendo exibida e estamos chegando no finalzinho da temporada. Se você é novo por aqui, esse vídeo vai ter spoiler sobre o episódio 9, então assiste o primeiro episódio e depois vem ver o vídeo. E não esquece de deixar o seu comentário falando o que você achou desse episódio pra gente ir discutindo as teorias sobre o que vai acontecer no episódio final da temporada. E pra começar, eu tenho que dizer que esse episódio foi muito bom, gente. Esse episódio colocou lá em cima a segunda temporada, porque a gente vinha com alguns episódios de meio de temporada mais lentos, mais parados, né? Com pouca coisa acontecendo, principalmente no núcleo da Juliet com o Solo. E aqui nesse episódio, muita coisa mudou. Mas também foi um episódio muito escuro e teve várias cenas que eu mal conseguia enxergar. Tinha que ver no ambiente mais escuro mesmo, porque tava bastante escuro esse episódio. Comenta aí se você achou isso também ou se você achou que tava bom. E o episódio começa voltando lá nos acontecimentos do primeiro episódio da temporada, só que agora de uma perspectiva diferente. A gente vai ver a Juliet entrando no silo e todas aquelas coisas que ela fez lá pra sobreviver, né, pra tentar encontrar o Solo, chegar lá na parte que o Solo estava, só que dessa vez a gente vai ver do ponto de vista daqueles jovens que estão no silo que nós descobrimos agora. Eles viram a Juliet entrando e eles sabiam que ela era uma ameaça, mas como eles não tinham muita arma e muita forma de se defender, eles ficaram observando de longe, sabotando tudo que ela fazia. Então não era a má sorte natural da Juliet, eram eles sabotando. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse grupo. Nós vemos aqui que são 3 jovens e 2 crianças que aparentemente moram naquele silo já há muito tempo. Então eles não vieram de fora do silo. O episódio não vai deixar totalmente claro, mas dá a entender que eles são descendentes de pessoas que ficaram no silo após aquela rebelião, né? Dá a entender que eles são daquele silo, nunca saíram de lá. Bom, então assim, eles estão comendo a comida que eles encontram ali no silo, o que justifica a Juliet não ter encontrado nada para comer nos apartamentos quando ela chegou, e agora eles estão tentando de tudo para entrar no cofre, porque eles não têm mais comida nenhuma e eles sabem que lá dentro tem. Esse episódio também explica de quem eram aqueles 2 corpos caídos na frente do cofre. Eles eram pais daqueles jovens, né, que estão morando no silo, que conseguiram acertar a senha do cofre, entraram e acabaram mortos por Solo. Gente, outra coisa que vai ficar muito claro aqui, vai ser explicado nesse episódio, é quem o Solo realmente é. De fato, ele não é o aprendiz do chefe do TI. Na verdade, ele é o filho do chefe do TI e foi colocado dentro do cofre pelo seu pai para que a sua vida fosse poupada. Nessa época, ele tinha 12 anos e ele teve que ver o pai ser morto bem na sua frente e mesmo assim se manter firme ali dentro do cofre. E isso justifica vários problemas aí que o Solo tem, né? Dificuldade de se comunicar, de lidar com pessoas. Ele tá sozinho há muito tempo, o que já era algo que a gente já tinha estipulado aí, né? Nas teorias dos episódios anteriores. Mas ele não é aquela criança que a gente viu no episódio 1. O Solo não aparece no episódio 1, tá bom, gente? Aquela criança lá era filho do xerife que estava comandando a rebelião, e aquela criança sai do silo e morre também junto com a sua mãe e com seu pai. O Solo era filho do chefe do TI, ou seja, aquele que estava comandando as forças anti-rebelião. Então o Solo estava do outro lado. A Juliet vai conseguir um acordo entre o Solo e os jovens do silo. O Solo abre a porta do cofre, todo mundo entra e a gente vê aqui um momento de harmonia, eles comendo sorvete, descobrindo música, um momento muito bom que não sabemos se vai durar. Primeiro que a gente não sabe se o cofre produz comida infinita ou se o cofre tem ali uma quantidade limitada que um dia vai acabar, né? Isso não foi revelado pra gente ainda, mas assim, gente, a qualquer momento alguém pode decidir se matar ali dentro e tudo pode sair do controle, enfim, né? Várias coisas ruins ainda podem acontecer, mas eu não acho que a gente vai ficar lá pra descobrir, né? A Juliet tá louca pra ir embora do silo e nós iremos com ela acompanhando a sua jornada, então talvez a gente não veja aí o decorrer dessa história do Solo com os jovens do silo. Inclusive, a gente sabe que a Juliet fez tudo isso porque ela queria recuperar o seu traje, né? Mas no meio da busca, ela acabou encontrando um traje escondido numa mala. Aquele traje era do chefe do TI, pai do Solo, então o Solo sabia que aquele traje existia. Gente, vocês lembram que nos episódios anteriores, o Bernard conversando com a Meadows, ele diz que ele tem o seu próprio traje, então todo chefe do TI tem o seu traje, é uma coisa normal, e ele manda fazer um ali pra Meadows, né, o que dá a entender que os aprendizes não teriam os seus trajes, mas os chefes do TI sim teriam. O ponto é que agora nós temos 2 trajes prontos lá no silo 17. Será que a Juliet vai
vai sair acompanhada desse Silo? A gente viu nesse episódio que uma das jovens, que é chamada aqui de Parasita, né, mas não é o seu nome oficial, ela quer sair com a Juliet, porque ela tem uma relação muito ruim com o grupo, ela quer muito sair de lá, né, gente, modosinha dela, gostei da personagem já. Não sei se a Juliet vai aceitar essa companhia, ou se de repente ela vai levar o Solo, acho muito difícil o Solo querer sair de lá, né, mas enfim, eu sei que temos 2 trades, então pode ser sim que a Juliet saia acompanhada, ou que ela saia agora, alguém saia depois, enfim, mas seria mais legal se ela saísse acompanhada, né. Imagina a cena, ela voltando pro Silo 18, aparecendo no visor com mais uma pessoa. Gente, isso ia causar um bafafá, porque todo mundo ia achar que tem vida fora do Silo, porque a Juliet trouxe alguém lá do mundo exterior, e isso ia ser o maior caos, né? Já pensou se acontece? Enquanto isso, a rebelião no Silo 18 só cresce e vai ganhando forma. A gente vai ver aqui o Nox, a Shirley e o xerife Billings, que está trabalhando agora do lado da rebelião, né? Por mais que ele fale que ele não é a favor da rebelião, e nem contra a rebelião, que ele é a favor da verdade, do Silo e tudo mais, eu achei interessante porque o Billings está ganhando bastante força aqui nessa segunda temporada, né? Ele tá se tornando um personagem muito mais interessante e eu gosto desse posicionamento dele, né? Então ele não tá em um lado ou do outro, ele quer o que é melhor pro Silo e isso pode colocá-lo em um dos lados. Aqui o Billings vai ter uma jogada muito arriscada, ele vai chamar o Sims para uma conversa e é muito interessante porque o Sims já chega falando, então você mudou de lado, ele fala, não, a linha que se moveu, né? A linha que divide o bem e o mal, ela se moveu, então eu tô aqui parado. Isso é muito interessante. E, gente, a gente sabe que confiar no Robert Sims não seria uma boa ideia nunca, né? Mas nesse momento em que estamos, eu acho que é o único momento em que isso pode ter algum valor. O Sims tá num momento muito delicado, porque tudo que ele queria, tudo que ele planejou pra sua vida, ruiu, né? Já que o Bernard descartou ele totalmente, né? Não deu nenhuma esperança de retorno. Então a gente viu no episódio anterior, se eu não me engano, o Sims tentando se aliar ao Lucas Caio, né? Oferecendo ali o seu apoio, falando que ele pode ser um aliado, né? No dia que o Bernard não precisar mais do Lucas, o Sims vai estar lá aí com ele. Então assim, gente, se ele tentou uma parceria até com o Lucas, ele tá aberto a outras coisas. Inclusive, a gente vê nesse episódio mesmo, ele e a Camille conversando, né? E eles realmente estão considerando a ideia de talvez apoiar a rebelião. Na verdade, assim, a gente sabe que eles têm seus próprios interesses, né? A Camille fala muito do filho, mas o Sims, ele quer o poder, né? Ele sempre quis subir na hierarquia do Silo. E assim, eles realmente estão considerando qual lado pode ser o vencedor, já que o Bernard não está com muitos aliados, por mais que ele tenha tido aí boas jogadas. Uma possibilidade aqui é que o Robert e a Camille acabem ajudando a rebelião, mas depois queiram tomar o poder dos próprios amigos rebeldes e se tornar o novo líder do Silo. Mas é aquilo, né, gente? Da mesma forma que eles estariam usando os rebeldes estão usando eles, então assim, todo mundo tem o seu interesse aí, né, vamos ver até que ponto eles conseguem se ajudar, mas a Camille e o Robert estão sim fazendo meio que um jogo duplo, porque eles estão querendo ver qual que é o lado vencedor pra eles ficarem do lado certo. E algo muito interessante desse episódio, ainda nesse arco, é que o Billings vai dar aquele pedaço de papel da revista ali, né, do livro da Juliet para o Robert Sims, e ele e a Camille vão ver aquilo juntos, e eles ficam se perguntando, se questionando se o mundo ainda é assim, ou se o mundo foi assim. Eles ficam impressionados com aquela imagem naquele pedaço de papel. Isso é legal porque a gente sempre viu o Bernard e o Sims meio que na mesma página, sabe? Sempre pareceu que eles estavam no mesmo nível e que o Sims tinha acesso às mesmas informações que o Bernard, mas aqui fica claro que não. O Sims não sabe de quase nada que o Bernard sabe, e isso coloca ele em uma posição mais favorável para entrar do lado dos rebeldes, para ficar com a rebelião, porque o Sims realmente não sabe o que tem lá fora e ele também começa a ter essa sensação de que pode estar sendo enganado. E por falar em gente que foi enganada, vamos falar da Walker, gente, que ela caiu no joguinho ridículo do Bernard no episódio passado e agora ela está presa a ele, né? Porque qualquer coisa que ela fizer fora da linha ali, ela não sabe se a Carla vai continuar viva, vai ser ferida. Enfim, né, o Walker está nessa terrível situação. E aqui nesse episódio, eu tenho a impressão que o Nox descobriu que ela é a delatora. A gente vai ver o Nox indo até a oficina da Walker e dizendo que já sabe quem é o traidor e que essa pessoa é a mãe do Ted, mas que ela só fez isso para proteger o seu filho, porque ela estava com medo de que ele fosse ferido, fosse machucado, já que ele foi pego pela galera lá de cima. Então, assim, da forma que ele fala, dá a entender que, na verdade, ele está falando com ela, ele está dizendo para ela que não vai culpá-la por ter feito isso por amor, né? Por medo de que alguém que ela ama fosse ferido. Logo em seguida, o Nox vai dizer que eles têm um plano junto com o xerife Billings e vai contar o plano, mas nós não vemos isso em cena, né? Gente,
Eu espero muito que o Nox esteja armando uma armadilha pro Bernard, né, contando um plano falso pra testar e descobrir se é a Walker mesmo que está grampeada aí pelo Bernard. Mas se ele tiver contado o plano verdadeiro, ai gente, mas é de uma inocência gigantesca que beira ali a burrice, né? Tomara que não seja esse o caso. Eu acho realmente que o Nox sacou que é o Walker, mas vamos ter que esperar pra ter certeza se realmente foi isso que ele descobriu. E agora vamos falar sobre o grande momento desse episódio, que é o arco do Lucas Caio, que é um arco muito bom, porque ele finalmente decifrou a carta do Salvador Queen. Gente, a gente não viu a carta na íntegra, mas o que nós descobrimos que ele decifrou nesse episódio é o seguinte: se você chegou até aqui, já sabe que o jogo é manipulado. Achamos que somos os escolhidos, mas somos apenas um entre muitos. Os fundadores não construíram um único silo, eles construíram 50, e eles criaram a salvaguarda. Se você não acredita em mim, vá até o fundo do silo, encontre o túnel, você obterá confirmação lá. Depois de conseguir essa tradução ali da carta do Queen, o Lucas vai correndo ali pro Bernard pra contar o que ele descobriu, porque esse foi o combinado, né? Mas onde está Bernard? O Amundsen vai deixar claro que Bernard não deve ser incomodado até o final do dia. E aí você me pergunta, mas o que ele tá fazendo? Algo muito importante, com certeza. Gente, pelo que o episódio mostra, ele estava plantado assistindo a câmera da Walker. Mas nada acontece naquela oficina, gente. No dia inteiro teve um momento que o Nox entrou lá pra contar o plano, que pode ser um plano falso, ainda não sabemos, né? E o Bernard ficou lá o tempo todo plantado assistindo a Walker. Um pouco bizarro, né? Um pouco bizarro, um pouco estranho. E uma grande perda de tempo. Eu acho que no meio de uma rebelião, alguém tão importante quanto ele, literalmente a única pessoa que sabe todos os riscos que estamos correndo aqui, não poderia ficar plantado na frente de uma câmera. Eu acho que ele poderia muito bem ter deixado o funcionário ali gravando, transcrevendo, anotando, fazendo qualquer coisa para mantê-lo informado e não ele em pessoa ficar ali. Então assim, por causa disso, o Lucas, vendo que não vai conseguir falar com o Bernard o dia inteiro, ele vai agir por conta própria. Então assim, o Bernard, ele se lascou aqui por própria culpa, porque ele deveria ter ficado mais atento em outros assuntos do que na câmera da Walker. Então o Lucas vai descer até o fundo do silo. E gente, quando ele chega lá, a gente vê o cantinho do George Wilkins. Lembra, gente? Nossa, esse ambiente a gente não via desde a primeira temporada. Que saudade, foi muito legal rever esse lugar, né? Porque a Shirley tinha ido lá, mas não tinha chegado até aquele ponto. E o Lucas, ele vai descer, gente, até a parte da água, confiante de que a água é rasa, e ela de fato é. A água vai bater no máximo ali no joelho do Lucas e é super tranquilinho pra ele. A gente vai ver aqui, gente, que aquela água ali embaixo afastou muita gente. Vocês lembram da Juliet? Ela quase desceu, né? Ela chegou a começar a descer ali com a corda na primeira temporada, se não me engano, não sei qual episódio, mas com medo da água, né? Porque pra quem mora no silo não é natural você nadar, né? Não é algo comum. E com medo da água, ela subiu de volta. Ela não conseguiu. E olha quanta gente que acabou sendo inibida por essa água que na verdade é super rasa. Lucas então sai da água e chega até a entrada do túnel. Ele encontra a porta do túnel. E quando ele está de frente para aquela porta, luzes se acendem e uma voz começa a falar com ele. Gente, aqui parece ser uma inteligência artificial. E na legenda do episódio, essa inteligência, ela é denominada de o algoritmo. Então esse pode ser o nome dela. O algoritmo vai começar chamando o Lucas pelo nome e sobrenome, deixando claro que sabe exatamente quem ele é. Ele também vai dizer que antes do Lucas, apenas 3 pessoas encontraram aquele lugar, e essas pessoas foram Salvador Queen, há 140 anos, a Juíza Meadows, não sabemos, mas há mais de 20 anos atrás aí, e o George Wilkins na temporada anterior, né, algum tempo atrás. A Yá vai deixar claro que não falou com o George, mas que deu à Juíza Meadows e ao Salvador Queen a mesma instrução que dará a Lucas agora. Se eles falarem qualquer coisa sobre o que viram ali embaixo para qualquer pessoa do silo, a salvaguarda vai ser ativada. E quando o Lucas é questionado, né, se ele sabe o que é a salvaguarda, ele diz que sim. A gente fecha o episódio aí. Então assim, subentende-se que na carta do Queen estava explicado que era a salvaguarda, mas intencionalmente, é claro, o episódio não nos deixa ver. Então a gente fica com aquela coisa, né? O que é a salvaguarda? O que é isso, gente? O que é um mecanismo, uma pessoa, uma coisa? A
primeira coisa que eu tô pensando aqui é sobre por que a IA não falou com o George. Um palpite que eu tenho é que a IA só se dá o trabalho de falar com pessoas do mais alto escalão, ou seja, pessoas que têm acesso a mais informações, porque assim, tanto o Salvador Queen, quanto o George, quanto a juíza Meadows, eles estavam lá no topo e eles trabalhavam ali, né, com a administração do silo de forma mais direta, então eles têm acesso a mais informações, ou seja, eles têm mais noção do que realmente está em jogo. Agora, o George Wilkins, ele não era ninguém importante no silo, ele não sabia de nada, né? Ele estava tentando descobrir por conta própria, mas ele não sabia de nada. Então, talvez a IA não precisasse perder tempo com ele. Mas o fato da IA ter chamado cada um pelo nome me faz pensar que ela sabe exatamente o que está acontecendo ali. Mas vamos lá, o que é essa salvaguarda, enfim, né? Gente, ó, vou dar o meu palpite aqui do que eu acho que pode ser, tá bom? Porque eu sei que para quem leu o livro já sabe, mas vamos palpitar aqui entre quem não leu o livro ainda. Eu acho que a salvaguarda, né, até pelo nome, pode ser um mecanismo, né, de autodestruição do silo, alguma coisa para esconder o verdadeiro plano dos fundadores. Então, caso esse experimento do silo acabe falhando, alguém acabe revelando os segredos, revelando o que de fato está acontecendo ali, eu acho que deve ser um método de ser ativado, talvez para inundar o silo, ou talvez para, sei lá, sabe, inativar aquele silo de uma forma geral, e é por isso que é usado como uma ameaça, né? Se você contar, vou ativar isso, e eu acho que tem que ser algo terrível, por isso que eu penso aí na autodestruição do silo. E assim, gente, o algoritmo diz pro Lucas que se ele contar para qualquer pessoa, a salvaguarda vai ser ativada. Isso me faz pensar que esse algoritmo deve estar por todo o silo, observando tudo que acontece, porque se o Lucas contar para alguém lá no nível de cima, ou lá no nível de baixo, ou em qualquer lugar do silo, como que o algoritmo vai saber? Talvez ele seja o silo, ele esteja em todo lugar e consiga ouvir, consiga perceber tudo o que está acontecendo. E isso me faz pensar o seguinte, quem é que tem o verdadeiro poder no silo? Porque a gente logo pensa no Bernardo, né, o chefe do TI, ele tem acesso a muita coisa, ele sabe de muita coisa, mas de quem vem as suas ordens? Algo bem interessante que o Sims comenta nesse episódio é que o Bernard tem uma chave com o número 18 que acende uma luz vermelha quando algo ruim acontece. O que foi que aconteceu, por exemplo, quando a Juliet saiu para limpar, não limpou e saiu viva. Se a gente for lembrar lá no final da primeira temporada, quando isso acontece, a chavinha com o número 18 acende e o Bernard sai correndo para a sala dos servidores. E o Sims vai dizer aqui que quando o xerife Holston escolhe a Juliet para ser a sua sucessora, essa chavinha também acende e o Bernard também corre para a sala dos servidores. Ou seja, qualquer coisa fora da linha ali, né, fora do planejado, que pode ameaçar o experimento do silo como um todo, já tô chamando de experimento porque tô achando que é, qualquer coisa acaba tendo ali uma ordem pro Bernard fazer algo a respeito e pedir de alguma maneira. Mas a questão é, quem é que envia esses pedidos? Quem é que dá as ordens pro Bernard seguir? O meu palpite é que essa pessoa, que não é pessoa, seja a IA, seja o algoritmo que foi ali programado para proteger o verdadeiro plano dos fundadores, que nós não sabemos qual é. Gente, se isso se confirmar, a gente tem uma situação de homens versus máquina aqui, né? O que torna tudo mais interessante e muito mais difícil, porque é difícil, né, lidar com máquinas pensantes aí, super inteligentes, como parece ser esse algoritmo. Bom, se isso se confirmar também, vai por água abaixo a minha teoria de que existe um grupo de pessoas fora do silo que está controlando todos os silos, né? Talvez os fundadores, seus descendentes, essas pessoas já tenham todas morrido, sejam extintas, enfim, não sei, né? Ou podem estar por aí também, mas deixaram essas IAs para manter o seu plano em funcionamento. Então talvez quem esteja comandando o mundo aqui, na verdade, seja a inteligência artificial e não essas pessoas ali que criaram tudo isso. Mas eu quero saber de você, você acha que faz algum sentido o que eu tô falando aqui ou você tem uma outra ideia? Se você tem uma teoria maluca, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos discutindo até o próximo episódio na semana que vem. Eu tô muito animada porque o próximo, ele é o último da temporada e ele promete trazer um fechamento muito bacana. Vale lembrar, gente, que Silo já está renovada para a terceira e quarta temporada no Apple TV Plus, que vão concluir toda a história dos livros, tá bom? Então assim, gente, eu tô super animada, eu não vejo a hora de ver esse episódio final, eu tô muito curiosa pra ver como que a gente vai fechar esse ano e é por isso que eu quero saber a sua opinião também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, já manda pra quem também está assistindo o Silo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo e eu
vejo você no próximo vídeo de Silo aqui no canal. Até a próxima e tchau!